chuva. Eu gosto mais de chuva, acho que quem está aqui também gosta. Tem uns que gostam mais, que ficam na cama dormindo até mais tarde. Mas eu me lembro, tem boas lembranças de chuvas como essa. Quando a gente era pequeno, a gente chamava de uma chuva que a gente chamava de chuva de bobo. Quem que lembra? Chuva de molhar bobo. Quem que lembra dessa história? Lembra disso, história? Lembra? Lembra disso? Tinha uma tal de chuva de molhar bobo. Eu me lembro que um dia um irmão, primo, um grande amigo, um irmão de coração, me chamou para ir na fazenda com ele de manhã, e chuviscando, ele falou: vamos para a fazenda, você vai abrir as porteiras e tal. Bom, qual menino não gosta de ir para a fazenda, né? Eu fui. Chegou lá, ele falou assim pro rapaz: arria um cavalo aí, e mandou eu montar, falou: vai lá no meio do pasto, que esse povo vai arrumar uma cerca, você vai lá cavalgada, né? Eu fui. Eu falei: ó, mas tá chovendo, cara, vai olhar. Ih, chovendo, você é chuva de molhar bobo. E o bobão montou e foi. Chegou encharcado, mas chegou feliz, com a alma lavada, né? Então essa chuva é maravilha de Deus, né? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Quero saudar todos vocês com a paz do Senhor, como eu falei muito. Quero saudar todos que estão nos assistindo ou irão nos assistir pela internet, pelo YouTube, WhatsApp, Facebook. Sejam bem-vindos, tá? Se inscrevam no nosso canal, recebam as mensagens de quando há nova publicação e sejam felizes. Amém? Glória a Deus. Abramos nossas Bíblias em 2 Reis, capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. 2 Reis, capítulo 20. Vamos ler do 1 ao 6. 2 Reis, capítulo 20, versículo 1. Quero falar essa manhã, e o tema dessa manhã ou melhor, são, os dois erros de Ezequias. Os dois erros do rei Ezequias. O que o rei Ezequias tem para nos mostrar hoje e nos ensinar, né? Um rei que viveu aproximadamente 2.750 anos atrás, mas que tem muito para nos ensinar essa manhã. Seja atento. Todos abriram? Diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse assim: diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico-te lembrar que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor: o Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Eis que te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e a essa cidade. E ampararei a essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Curvemos nossas cabeças e oremos. Santo Deus, eis aqui a tua palavra. Somos gratos a Deus por estar em tua casa nessa manhã, para receber um pouco mais dessa missão, dessa lição maravilhosa que o Senhor preparou para nós nessa manhã. E seja abrindo nossas mentes, nossos corações, nós possamos, a Deus, receber com alegria. E ainda que isso nos constranja e nos faça mudar, Pai. Em nome de Jesus somos gratos, Pai, porque sabemos que o Senhor corrige a quem o Senhor ama. E é em nome de Jesus que apresentamos essa palavra e suplicamos pela tua misericórdia. Em nome de Jesus aqui dizemos amém e amém. Glória a Deus. Por favor, se assentem, prestem muita atenção. Eu tenho certeza que a lição vai falar um pouquinho com vocês, tá ok? Não tem na Bíblia nada que não é aproveitável. E apesar de 2.500 anos, mais de 2.750 aproximadamente anos da morte de Ezequias, ele vai nos ensinar algo que é muito atual hoje. Amém? Estão preparados para receber? Primeiro, eu gosto muito de falar de contexto. Não gosto de palavras sem contexto. Palavras sem contexto, texto sem contexto vira pretexto. Então eu gosto muito de ouvir e aprender a palavra no contexto bíblico. Então nós vamos conhecer um pouquinho o rei Ezequias. Quem era Ezequias? Alguém já leu sobre Ezequias aqui? Alguém teve já curiosidade de ler sobre a vida de Ezequias? Não? Ninguém? Ezequias era filho de Acás. Ele reinou com Acás juntamente com seu pai, o príncipe, né? Reinou com o rei Acás aproximadamente no ano 729 a.C.
Então nós estamos falando ainda do Antigo Testamento. E aproximadamente no ano 725 ele passou a ser rei sozinho. Ele passou a reinar sozinho. A palavra diz que Ezequias, logo no primeiro dia do reinado, ele restaurou as portas do templo, restaurou o culto a Deus, ao Deus vivo, proibiu no primeiro dia culto a Deus pagãos. E no primeiro dia ele restaurou a Páscoa, a comemoração da Páscoa. Então nós sabemos que Ezequias ele já tinha uma aliança com Deus, e logo no primeiro dia do reinado, sozinho, ele restaurou aquilo que ele foi chamado para fazer, ser um adorador de Deus. Antes dos reis, ele foi o 13º rei. Antes dos reis, uma vez eu ouvi o professor Casim falando sobre isso, não existia reinado, existia um governo teocrático, não é isso, Casim? O governo era de Deus através dos profetas, mas o povo de Deus, mais uma vez, ao invés de querer, não, Deus só vai governar, nós queremos um rei, e pediu que fosse instituído um rei. E Deus avisou, através do profeta: vocês vão querer um rei? Tudo bem, vocês vão ter um rei, só porque vai vir cobrar impostos, vão vir reis que vão mandar da maneira deles, não da minha maneira, enfim, mas o povo queria um rei. E Ezequias foi o 13º rei, da linha de Davi, da descendência de Davi, certo? Ok? É isso? Estão entendendo? Ezequias ele tem uma história muito famosa, conhecida no Brasil, por causa de uma música, né? Aquela música da Ana Paula Valadão, onde ela fala que Senaqueribe cercou a cidade, e ele orou a Deus e pediu: Deus, não é contra mim que ele está falando contra o Senhor. Ele, na sabedoria humana dele, ele falou: olha, Senhor, está afrontando ao Senhor, não é a mim. Ele destruiu todo mundo aqui à volta, mas ele disse que vai destruir agora a nós também, e nós vamos ser motivo de chacota, porque vão dizer: olha, o povo que diz que é do Deus vivo vai ser destruído pelo rei da Síria. E a Síria já havia dominado uma região grande, já havia pego parte da nação de Judá e cobrava impostos. E a palavra nos ensina que Acais errou, porque Acais pegou tesouros que eram do templo e começou a pagar impostos para a Síria. Isso aconteceu inclusive no reinado do próprio Ezequias. Ele pagou por uma vez. Mas chegou um momento que ele restaura os levitas, ele restaura a função dos levitas, restaura os altares, e ele fala: a partir de agora nós não vamos pagar imposto mais. E aí eles são cercados, há um cerco histórico, o exército cerca a nação de Judá, Israel, e quando eles estão em vias de atacar, ele ora a Deus: Deus, é contra o Senhor, não é contra mim não. Eles vão destruir, o Senhor vai ser chacotado. Eles vão falar que esse Deus vivo não é um Deus de nada. E a Bíblia nos conta que Deus ouviu a oração e falou: por amor de mim, para que esse povo entenda, eles vão lançar uma flecha, uma seta contra vocês. E naquela noite um anjo de Deus foi lá, e 185 mil soldados foram mortos. Uma noite, sem que lançassem uma flecha sequer contra o povo de Israel. Então essa é a história mais conhecida de Ezequias. Todo mundo conhece. Mas existe uma outra história, que é essa do texto que nós começamos a ler, que fala da doença de Ezequias, do milagre de Deus, do livramento de Deus a Ezequias, concedendo mais 15 anos. E é sobre isso que eu quero falar, porque 2 lições vão sair daqui hoje, ok? Por os 2 grandes erros de Ezequias. Primeiramente, Ezequias reinou, e ele restaurou o povo de Israel, ele restaurou o templo, restaurou o culto a um Deus vivo, proibiu a adoração a ídolos. Ele pegou aquela serpente do tempo de Moisés. Quem conhece a história sabe que tinha uma serpente de bronze. Quando eles ficaram doentes uma vez, ele falou: quem olhar para a serpente vai ser curado. Então ele pegou e mandou destruir a serpente, porque o povo estava adorando ídolos e não ao Deus vivo. Estão compreendendo? Então Ezequias ele tomou a posição de falar: eu vou adorar ao Deus vivo, e o povo de Israel vai voltar a adorar o Deus vivo. Aconteceu que, passados alguns anos, ele adoeceu. Cerca de 15 anos depois, 14, 15 anos depois que ele estava reinando, ele adoeceu. A palavra diz que úlceras apareceram nele. Os teólogos dizem que possivelmente câncer. E aí o profeta chega nele e fala: olha, eu vim te trazer uma notícia, se prepara, você vai morrer.
Até aí é um susto grande, né? Se eu falar aqui, ó, Ramon, notícia ruim, viu, pastor Ramon? Você vai morrer. Se eu falar para o pastor Mário, notícia ruim, você vai morrer. Se eu falar para mim, olha, notícia ruim, você vai morrer. Até então, ninguém se assusta. Por quê? Porque nós sabemos que é o destino humano, exceto se, somente se Deus, Jesus voltar antes. Concorda comigo? Então todos nós, a partir do momento que nascemos, nós estamos condenados à morte, a primeira morte. Concorda? Porém, o profeta chega no rei e fala: rei, se prepara, que você vai morrer. Põe em ordem sua casa, arruma tudo aí que você vai morrer. Ou seja, anuncia para ele a morte rápida, num tempo curto. Quem não se assustaria, né? Deus fala para mim hoje: ó, se prepara que essa semana vai morrer. Eu lembro uma história real, de um tio da minha esposa, que mora em Uberlândia. Esse tio um dia recebeu uma mensagem através de uma pessoa, de um profeta, que disse: olha, se prepara que você vai morrer. E ele realmente foi lá, arrumou o caixão, arrumou o cemitério, arrumou tudo, deixou tudo preparado, organizou a vida, chegou para a família e falou: olha, eu estou dizendo para vocês que vou morrer, eu recebi mensagem, então está tudo arrumado. E a história é real, ele realmente morreu, poucos dias depois, com tudo organizado. Minha esposa está aqui, meu cunhado está aqui, eles podem confirmar isso. Mas não é algo comum, né? Ninguém acredita num profeta hoje em dia. Então o rei, naquela época, que era orientado pelo profeta, chegou e recebeu essa notícia: olha, se prepara que você vai morrer. Isso é um choque, né? Quem não ficaria chocado? Alguém aqui não ia assustar? Seria maravilhoso se nós tivéssemos com certeza, né? Não, eu vou estar com meu Deus hoje e eu estarei com Ele louvando. Mas a gente fica assim: e aí? Será? Porém, a palavra nos conta que ele se virou para a parede e começou a chorar e clamar a Deus: Deus, o Senhor sabe que eu tenho te seguido, servido esses anos todos, que eu restaurei a oração ao Senhor, que eu proibi a adoração a ídolos e te servi. Tem misericórdia de mim. Chorando, antes mesmo do profeta sair do palácio, sair dos muros, veio a mensagem de Deus: volta lá e diz para Ezequias que lhe concederei mais 15 anos de vida. Amados, notícia maravilhosa, concorda? Pelo menos eu penso isso, né? Você está à beira da morte, e aí o profeta fala: Deus está te dizendo hoje, fica tranquilo, fica feliz, você vai receber mais 15 anos de vida. Então ele recebeu isso com alegria. E a palavra também conta que Deus falou: por amor de mim e de Davi. Foi nem por amor ao que ele fez, mas por amor de mim, Deus, e de Davi, meu servo. E disse mais: vou te livrar do rei da Síria. Você não vai ter mais problema com o rei da Síria. Até aí, maravilhoso. Ele pensou: bom, vou aproveitar mais esses 15 anos. Mas aí ele cometeu 2 grandes erros. E as lições que nós vamos tirar, eu garanto para vocês que são rápidas, lições pequenas e curtas, mas que vão mudar a nossa vida a partir de hoje. Quem crê nisso? Primeiro erro de Ezequias. Ezequias estava no palácio, de repente chega um mensageiro do rei da Babilônia. E o mensageiro chega lá dizendo: olha, vim trazer para você presentes. E o nosso rei Nabucodonosor disse para o Senhor receber esses presentes com alegria. E esse mensageiro, se nós pegarmos a história, mais ou menos quem assistiu o filme 300 sabe que ele chegava lá anunciando: ó, o rei tal está vindo aí. Se prepara, ou ele vem para a guerra, se você se rende agora, ou então ele vem porque ele quer ser seu amigo. E foi mais ou menos assim que aconteceu. Ele chegou lá com presentes e falou: olha, o rei da Babilônia está vindo aí, e ele quer ser seu amigo. E Ezequias, assim, uma simplicidade tremenda, aceitou os presentes de mau bom grado e fez o primeiro grande erro. Ele começou a mostrar para aquele mensageiro tudo que tinha de bom no reino. Olha, aqui nós temos fartura de comida, aqui nós temos ouro guardado, aqui no templo tem isso e tem aquilo. Nós temos poucos soldados, mas não temos medo, porque a muralha aqui é forte, aqui é fraca, então a gente protege mais aqui. Mais ou menos isso. Com outras palavras, eu não quero pecar, colocando palavras que não estão na Bíblia, mas foi mais ou menos assim. Ele começou a dizer isso, e logo depois o profeta chega e adverte: Ezequias, como é que você faz isso? Como é que você conta para ele que você nem conhece? O que você tem, o que você não tem? Sabe o que vai acontecer? Vai ter uma invasão. O povo vai perecer, a terra vai ser tomada.
E Ezequias, eu penso, deveria ter clamado a Deus misericórdia, orado, pedindo misericórdia e perdão, e de repente preparado para isso. Aí nós temos aqui as consequências do erro. Ezequias havia sido lhe falado que ele não seria livrado do rei da Síria. Nós estamos falando da Babilônia. Mas ele sabia que durante o seu reinado seria um reinado de paz, porque já tinha sido dito para ele isso. Então ele se tranquilizou. Mas eu vou falar do primeiro erro agora pegando o Wesley. O Wesley vai lá e compra um carro bonito, ele está planejando, aí ele vai e fala para uma pessoa: vou comprar um carro que eu estou sonhando, guardei o dinheiro. E ali começa a entrar uma invejinha de alguém. Começa alguém a cobiçar o carro dele. Essa semana nós tivemos notícia de um rapaz que foi morto aqui em Itaberaí. O rapaz trabalhava como motoboy, mas contou para a cidade inteira que ele tinha 100 mil guardados no banco. E aconteceu que um dos amigos, colegas de trabalho dele, chamou uma turma, sequestraram o rapaz e mataram, e usaram o dinheiro dele todo. Essa semana agora, aqui na cidade de Itaberaí. Quem conhece, quem ouviu falar disso? Muitos, né? Quando nós fazemos projetos e falamos para as pessoas, nós estamos abrindo nosso cofre. Se você começa a falar: a minha esposa é maravilhosa, a minha esposa é isso, aquilo, você está fazendo uma propaganda da sua esposa, você tem que fazer isso para ela. Se você começa a falar do seu marido: olha, meu marido é isso e aquilo, você está fazendo propaganda. E aí começa a vir inveja: ah, mas o meu marido não é assim. Por que não é assim? Acontece às vezes até de ter cobiça em cima da esposa do marido próximo em razão disso. Há uma história que eu fiquei sabendo, e aí eu não sei dizer muito detalhe, mas que a mulher vivia falando: não, larga esse marido seu, ele te ofende, ele é assim, assado, tal. E a mulher acreditou, porque ela contava tudo para essa outra. Passados 15 dias ela separou do marido. 20 e poucos dias depois ela descobriu que o marido estava com aquela que ela falava. Eu e minha esposa já vivenciamos essa situação, e eu fui muito inocente na minha vida. Eu já compartilhei muita coisa nossa com as pessoas. Nós temos eu digo que o que não é bênção, é lição. Nós estávamos com um projeto de ir para Goiânia, tudo arrumado, quer dizer, o coração do homem faz planos, mas a resposta vem de Deus, nós sabemos disso. Mas nós estávamos com um projeto de comprar um apartamento em Goiânia, eu preparei o dinheiro, separei o dinheiro, estava na conta, e eu comecei a falar desse apartamento para as pessoas. Eu falava para um, falava para outro, eu levei pessoas para ver o imóvel e tal. E nós ficamos numa angústia porque não saía. Eu ligava para ela e falava ali: Maria Tereza, eu estou com dinheiro guardado, quero te pagar. E ela: mas o documento está pronto. E resultado, depois de 2 meses o negócio deu errado, eu desfiz o negócio. 2 meses depois, 3 dias após desfazer o negócio, o cartório me liga e falou: olha, saiu o documento. Eu falei: agora é tarde. A gente não acredita, mas existe um negócio chamado inveja. Isso, Raimundo falou isso. Existe um negócio chamado inveja. É um peso espiritual enorme. E nós temos a mania, e foi o erro de Ezequias, o primeiro grande erro de Ezequias. Nós temos a mania de falar das nossas coisas, dos nossos problemas, das nossas felicidades para todo mundo. Na internet, você quer saber da vida de algumas pessoas, vai lá que você vai saber o que ela comeu ontem, o que ela comeu anteontem, vai saber de tudo. Se ela foi no banheiro, ela vai lá: estou no banheiro, vai dar mão. Nós divulgamos tudo para todo mundo. Facebook é um problema sério. Uma pesquisa que foi feita no Reino Unido mostra os pesquisadores, eles chamam a pessoa na rua que vai passando, coloca a pessoa para dentro de uma banca, e aí tem uma vidente com aquela bola de cristal. E aí eles começam a falar, revelar para ele: ó, você é assim, você faz isso. E a mulher: você mora em tal lugar, você tem isso, você tem aquilo. E a mulher acha que a vidente realmente está adivinhando. De repente eles abaixam a cortina e está lá um computador com 2 ou 3 telas e 3 pessoas pesquisando, olhando toda a vida da pessoa, falando assim: você contou isso para a gente. Muitos sequestros acontecem no Brasil porque as pessoas divulgam até o caminho que vão seguir. Comprei um Renegade novo, estou no caminho tal, estou na rua tal. Pois é, o brasileiro é o povo que mais expõe a vida íntima. Exato. Outros países da fora, se fizer isso, você vai dar o que na sua casa, a pessoa que não vai gostar. Exato. É comum e é uma realidade. E acreditem, há 2.750 anos aconteceu isso com Ezequias.
Ezequias se expôs de tal forma que aquilo que era dele, do povo dele, passou a ser cobiçado. E futuramente, a gente sabe que a história, né, conta no futuro de Ezequias, no passado, ó, estamos falando do futuro de Ezequias, houve invasão da Babilônia e foi o povo feito de escravo durante anos e anos e anos. Amém? Então, o nosso primeiro grande erro é expor aquilo que nós somos e temos para outras pessoas. Eu aprendi a lição. Eu falei, porque não é bênção, é lição. Agora, vocês querem aprender essa lição? Coloquem em prática. Não adianta eu falar isso aqui, contar a história de Ezequias, pregar e mostrar para vocês que existe, vocês podem ter certeza que existe isso, vocês saírem daqui e continuar divulgando tudo pela internet. Divulguem tudo. Fui no banheiro, estou comendo pizza na rua tal, comprei um Renegade novo, um Compass, agora a moda é Compass, né? Comprei um Compass. Aí a pessoa compra um celular novo e fala, o celularzinho novo, meu brinquedinho novo, né? Meu brinquedinho novo. Qual que é a lógica disso? Autoestima baixa. Autoestima baixa. Autoestima baixa. A pessoa tem que mostrar o que ela não é. Exato. Brincar na família, assim, estou fazendo churrasco, tem que passar inveja na pessoa, né? A gente faz isso, ó. E aí, vamos, uma carninha, né? E aí o cara está de lá, está com inveja de você. E, na verdade, nós estamos provocando inveja. É uma coisa ridícula, a gente faz, eu faço. Eu estou me pondo aqui como réu, eu estou um pecado. Divulgação. E na verdade nós somos o quê? Meramente mordomos daquilo que é de Deus. Caixão não tem gaveta, não vamos levar nada disso aqui. E quem fizer o curso Crown, Deus quiser, essa semana ele vai trabalhar já a formatura. A partir do mês de março nós estamos com um ou dois grupos abertos. Quem quiser vai entender o princípio de mordomia. Nós somos meramente mordomos. Nós não temos que divulgar aquilo que nós temos, nós não temos que divulgar aquilo que nós somos. Às vezes divulgamos até o que não somos. A pessoa está na cama sozinha e tal, e aí ela vai passar um batom, tira uma foto como se estivesse alegre, ela está quartelizada, sofrendo e chorando. Nós precisamos aprender a compartilhar com as pessoas certas. Se Ezequias tivesse compartilhado essa situação com o profeta, ele não teria compartilhado com o inimigo. Essa é a primeira grande lição da palavra de hoje. Mas tem mais uma. Eu falei que seríamos rápidos, estamos quase acabando. A segunda grande lição: quando Deus fala através do profeta que ele seria livrado, teria mais 15 anos, a mensagem não disse, não precisa se organizar. Pelo contrário, já tinha recebido uma mensagem lá atrás: se organiza. Nós vivemos como se a vida fosse eterna e não fôssemos morrer. Estou falando vida carnal, não estou falando a vida eterna após a morte. Nós vivemos como se isso não fosse passar. Não organizamos. Tem muita gente que compra casa no recibo. Compra carro no recibo, mas não reconhece firma, não vai lá, não transfere. Tem muita gente que tem patrimônio que a esposa não sabe, muita gente que tem dinheiro na conta, a esposa não sabe, ou vice-versa. Não sabe quem está devendo, quanto está devendo, não sabe para quem, para quando, para onde. E aí quando acontece de um partir, o outro fica passando apuro, porque não organizou a sua casa. Mais do que isso, quando ele recebe a mensagem do profeta dizendo que haveria uma invasão, o que ele faz? Ao invés de ele preparar o filho, seja temente a Deus. Vamos preparar o nosso exército, nós temos 15 anos ainda, que Deus nos garantiu 15 anos de vida. O que ele faz? Ele chama Manassés e fala: Manassés, meu filho, vamos aprender. Não. Ele fala: não, penso eu, né? Eu estou aqui, vai ser, nós vamos ser livres enquanto eu for vivo, vai ser um reinado de paz e tal. Depois disso, meu filho se vira. E tem gente que pensa que é assim: depois que eu morrer, meus filhos se viram e resolvem isso. No nosso meio, isso acontece. Tem situações que eu concordo, e até não dá para resolver com tanta facilidade. Eu tenho uma situação familiar que é impossível resolver nesse momento. Um dia vai ter que ser resolvida. Mas acontece que, à medida que nós podemos fazer, nós somos aconselhados a fazer o quê? Colocar tudo em ordem. Colocar a nossa casa em ordem. Nós não sabemos se vamos sair aqui hoje, Deus nos livre e guarde, mas de repente vamos sair, Deus vai nos recolher. E aí? Como é que vai ficar minha esposa? Como é que vai ficar meu filho? Como é que vai ficar meu marido, para quem mulher? Então essa é a segunda grande lição e o grande erro dele. A palavra nos ensina que Manassés, filho do rei, assumiu o príncipe que virou o rei. E aí ele começa a idolatrar ídolos.
Ele começa a fazer tudo aquilo que ele não foi preparado para não fazer. Pelo contrário, deixou livre. Nós deixamos nossos filhos, às vezes, muito livres. Essa semana nós palestrávamos em um evento no Hotel Vila Boa, eu e minha esposa, e eu falei a respeito disso. A nossa parte era falar sobre o acompanhamento do pai, já na vida adulta, faculdade de filhos, né? E eu levei estatísticas mostrando o uso de drogas, maconha, bebida alcoólica quando o aluno entra na faculdade. E eu não levei estatística de cristão, de crente, não, estou falando do geral. E eu falava que o grande erro dos pais, né, todos que estavam presentes, é que nós achamos, completou 18 anos, agora ele já tem condição de caminhar sozinho. E alguns com 16 anos deixam as crianças sair para a praça em 11h30 da noite. Às vezes eu estou andando na rua 10h30, que é o horário da minha filha chegar, a gente olha 10h30, 11h, e ela, sempre a companhia dos pastores ou do pessoal da igreja, quando nós estamos voltando, tem crianças saindo para a rua. Porque não são preparados pelos pais. Nós precisamos preparar os nossos filhos. O mundo é mau. Nós precisamos e temos a obrigação de organizar nossa vida financeira. Não temos que deixar a dívida para ninguém, não. A palavra diz: não, a ninguém deveis nada, exceto o amor. Então nós temos assim algumas coisas que nós aprendemos essa lição. Precisamos organizar enquanto temos tempo, porque pode não existir mais tempo. Estão compreendendo? Quem aceita essa palavra? Amém. Essa palavra é verdadeira, real, legítima? Amém. Vocês estão compreendendo? Nós podemos sair daqui hoje e Deus nos recolher. Quem estiver com a vida organizada vai deixar o outro cônjuge feliz, assim, triste porque perdeu, mas feliz porque sabe que foi muito bem organizado. Nós temos um vizinho que faleceu, tivemos um vizinho que faleceu recentemente, há cerca de 6 meses. Pensa um rapaz organizado. Um rapaz fiel, um grande amigo, um vizinho que acho difícil achar hoje em dia. E aí nós fizemos uma viagem para Gurupi, ele até ficou com a chave de casa, ele ia lá à noite, acendia as luzes, vigiava a casa para a gente. E quando nós estávamos em Gurupi, a notícia que ele infartou e morreu. Nós chegamos, fomos conversar com a esposa, eu falei para a esposa: não se preocupe, que tiver que arrumar na parte de advogado, eu vou arrumar, não vou cobrar. Mas eu preciso saber o que está acontecendo, o que vocês têm e o que não têm. Eles tinham tudo organizado. Foi uma facilidade tremenda mexer com a documentação dela, uma parte, a outra parte ainda está para mexer, mas ele estava com tudo organizado. Ela sabia tudo, até a égua que ele tinha comprado. Amém? Eu informei isso com o juiz, até a égua. O dinheiro da poupança ele tirou 590, pagou o negócio com a égua. Aí eu pergunto: será que nós estamos nesse nível? Ele sabia que ele ia morrer? Rapaz mais novo que eu? Não, ele não sabia. Agora eu pergunto mais: e será que nós estamos organizados perante Deus? Estaremos nós organizados perante Deus, sabendo que nós estaremos face a face com Ele e daremos conta das nossas vidas, dos nossos atos para Ele? Será que nós temos nos organizado perante o Senhor? Eu creio que no exemplo bíblico, Ezequias havia se organizado com relação ao Senhor, não sua vida. Não preparou o reinado dele, não preparou o reinado do sucessor dele, não preparou o povo para uma invasão, para se defender, não preparou o povo para seguir a Deus. Manassés assumiu e fez tudo que podia ter feito errado. A palavra diz que levou o povo ao erro, ao pecado. E aí, tragicamente, o rei da Babilônia foi lá, tomou a terra, tomou a cidade, tomou o povo, matou muita gente e foram para o cativeiro. Compreenderam? Nós não queremos isso para as nossas vidas, nós não queremos voltar ao cativeiro. Somos libertos, o sangue de Cristo é um preço muito caro para as nossas vidas. Organizem suas vidas, organizemos nossas vidas financeiramente, paga suas contas, não deixa dívida para ninguém não. Nós daremos conta a Deus. Amém? 2 grandes lições, o tempo passou, eu acho que já deu para entender e compreender bem. Não falem da vida de vocês, nem as coisas boas ou ruins. Querem falar com alguém? Converse com o pastor. Contem somente para os mais íntimos mesmo. Não se exponham tanto. E a outra lição: se preparem e organizem, porque a notícia é: nós infelizmente teremos que morrer, exceto se Jesus voltar. Amém? Vamos ficar de pé?
Glória a Deus. Conseguimos aprender alguma coisa nessa manhã? Nos comprometemos a compartilhar essa palavra para outras pessoas. Nós temos que ter esse compromisso de compartilhar. Divulguem o nosso canal no YouTube, Igreja de Cristo, Cidade de Goiás, ou Igreja de Cristo Goiás, vai aparecer a logomarca da igreja. Vocês divulguem isso. Muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. Não é porque o irmão Otávio está pregando, não. O presbítero não. O presbítero falou que Deus preparou para nós. É porque muitas pessoas precisam aprender disso e ser multiplicadores. Amém? Glória a Deus. Vamos curvar nossas cabeças.